Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa primeira aula ao vivo do curso de Criação, Implantação e Gestão do Serviço de Inspeção Municipal. Eu sou Verônica França, gerente de Fomento à Agroindústria, juntamente com a minha equipe, que aqui está composta pela engenheira de alimentos Kênia Camila, que é a articuladora desse curso também. Nós temos aqui na nossa equipe também os tutores, a Rutiele Noleto, que eu acho que ainda não abriu a câmera, o Robson Santos, que é o nosso engenheiro agrônomo, e o Marcos André. A Rutiele acabou de abrir. Bom dia, Rutiele. É uma das nossas tutoras, né? E o Marcos André, que também é nosso engenheiro civil, e a gente vai colocar ele como tutor também, para auxiliar principalmente na parte técnica, no que se refere aos projetos arquitetônicos. Hoje, como eu falei, a gente vai dar início às nossas aulas ao vivo. A programação é que toda semana a gente tenha de 1 a 2 aulas, mas só que como a gente está às vésperas da AgroTeams, nós não vamos conseguir manter o nosso calendário normal de aulas ao vivo. Então, a aula ao vivo, por exemplo, da semana que vem, já vai ser dentro da programação da AgroTeams. Vocês vão ter 2 aulas que são assuntos referentes ao curso de vocês, que vocês vão assistir durante a programação da AgroTeams 2021. Como vocês já sabem, ela vai ser 100% digital pela nossa plataforma www.agroteams.to.gov.br. A gente vai estar avisando um pouquinho antes da aula começar, tanto no curso quanto pelo grupo, tá? Mas a gente mantém o nosso compromisso de sempre avisar uma semana antes, né, a aula. Então, eu estou avisando hoje, porque a aula vai acontecer na quarta-feira da semana que vem. Para a aula de hoje, o assunto está dentro do nosso módulo 1, que é referente à criação do SIM. Eu sei que aqui tem muitos municípios que já têm o SIM criado, já têm as suas leis e decretos, né? No entanto, após fazer uma revisão sobre as leis e decretos, nós encontramos algumas inconsistências. O que seria isso? Nós estamos em um processo de harmonização da legislação do SIM nos municípios, né? Hoje nós temos 118 municípios com o serviço de inspeção criado e muitos desses em funcionamento nos municípios do Tocantins. No entanto, cada um funciona de uma forma. No processo de harmonização, a gente espera que, além de funcionarem, os SIMs, eles falem a mesma linguagem, os procedimentos sejam os mais próximos possíveis. Por quê? Nós estamos trabalhando, fomentando a nossa ação maior, que é o fomento à implantação dos consórcios intermunicipais, que é uma importante abertura de mercados para os produtores, né? Que é uma das iniciativas do Estado para ampliação de geração de emprego e renda, para promover o desenvolvimento agroindustrial do Estado. E um outro que nós estamos trabalhando é que para que os serviços eles estejam em equivalência com aquilo que é feito pelos serviços de inspeção estadual e federal. Mas por que a gente está buscando tanto essa equivalência? A gente está buscando a equivalência porque, por exemplo, o produtor que desejar acessar o Seluarte, antes dele acessar o Seluarte, é necessário que o serviço de inspeção esteja cadastrado e vai ser auditado. No caso aqui no Tocantins, é a ADAPEC, que é a concessionária permitida para estar podendo fazer essa parte da adesão ao Seluarte, né? É o serviço de inspeção que foi cadastrado. Então, entendam, é o serviço de inspeção que vai ser inicialmente auditado para depois chegar na agroindústria. Como que um serviço de inspeção que não está organizado, que não tem a legislação, que está em equivalência com o serviço de inspeção estadual e federal, ele vai conseguir passar por essa auditoria? Não entendam que essa equivalência vai tornar o SIM impossível, o SIM vai deixar de ter uma fiscalização prioritariamente educadora. Não é isso que nós estamos falando. Para tudo existe uma forma de ser trabalhada a equivalência. Mas nós entendemos que a melhor forma de atuarmos seria fazer um curso de qualificação. Muitas pessoas estão questionando da extensão, que o conteúdo está muito extenso do nosso curso. Mas aquele ali é o conteúdo mínimo para se trabalhar em equivalência. E como eu falei antes, na sessão de tirar dúvidas que nós estávamos realizando agora há pouco, além de ser um conteúdo mínimo, a gente ainda pode fazer alterações. Nós dissemos que vocês vão ter 6 meses para acessar os módulos, eles todos vão ficar disponíveis por 6 meses. Mas tem informações que, se tiver alguma atualização, tanto da esfera estadual quanto da esfera federal, nós vamos voltar ao módulo 1 e fazer a atualização no módulo 1 e vamos avisar vocês que, referente à criação do SIM, nós temos mais alguns itens que precisam ser estudados para que vocês consigam trabalhar de forma harmônica como um todo. Então, por isso que a aula de hoje, ela é a primeira aula, e uma aula importante, referente à criação do SIM. Nós vamos fazer um estudo, né, com o nosso convidado,
com relação à lei do SIM. O que é uma lei? Como é que se dá? Por que passa pela Câmara de Vereadores? Nós vamos começar do começo, sendo bem redundante. Porque muitas vezes vocês chegaram no município, o SIM já estava implantado, ou vocês chegaram, pegaram o modelo da SEAGO, passaram pelo jurídico, foram no fluxo e não observaram a magnitude do que é a implantação de um serviço de inspeção municipal. Então, por isso que a gente vai começar por essa parte. Sempre é bom a gente ter um entendimento sobre as noções de direito. Eu costumo dizer que depois que eu comecei a fazer o curso de direito, minha visão de mundo, ela se ampliou muito, porque são muitas informações que eu acho que todo brasileiro deveria ter. Mas, enfim, a gente espera poder ajudar vocês. Mas antes de eu chamar o nosso convidado, que é o doutor Arthur França, que ele é advogado especialista em direito administrativo, e por isso ele tem propriedade para poder falar sobre uma lei do SIM, né, que querendo ou não, ela trabalha com o processo administrativo, eu vou fazer um novo acesso para vocês com relação à nossa plataforma. Existem 2 grupos de pessoas que ainda estão com problemas na nossa plataforma. O primeiro grupo é aquele grupo de pessoas, eu vou começar a fazer uma apresentação aqui, tá? O primeiro grupo é aquele grupo de pessoas que recebeu o link, deixa eu ver se já está compartilhando a tela com vocês. Essa tela que está aparecendo para vocês, do Classroom, né? É aquele grupo de pessoas. Kênia, já está aparecendo na tela para vocês? Está branco, Verônica. Está uma tela branca. Está branco. Não atualizou ainda? Para mim, ela está atualizada. Tela em branco. Eu vou interromper e vou fazer de novo. Porque tem muitas pessoas que estão com problemas ainda quando recebem o link. Apareceu, né? Quando vocês recebem o link, né? Vocês quem está com o som ligado, desliga. Ana Dantas, por favor, desliga o seu áudio. Quando vocês recebem o link, vocês clicam neles, vocês são direcionados para essa tela, aonde aparece participar da turma. Uma coisa que a gente tem conversado muito, você tem que escolher um e-mail que você olhe com frequência. Quando você escolhe esse e-mail, o próximo passo é só você clicar nesse botão azul escrito participar da turma. Eu não vou clicar porque eu já estou participando da turma, tá? Então, eu vou voltar aqui na minha outra tela, que é para mostrar para vocês que quando você já está na turma, não sei se apareceu para vocês a janela, apareceu? A tela em branco, né? Quando você já... Minha internet deu um probleminha de conexão. Quando você já está na turma, deixa eu abrir aqui. Para muitos de vocês, a primeira tela que aparece é um quadradinho azul, que ele não quer aparecer agora, não sei porquê. Aqui. A primeira tela que aparece para vocês é essa tela aqui, referente à tela inicial de apresentação de vocês no curso. Eu estava conversando com a Raquel ainda agora, que ela estava com um pouco de dúvida. A primeira aba que aparece é a aba mural. Nessa aba, a gente coloca os avisos, sempre com esse símbolo escrito SIM, Governo do Tocantins. É aqui que nós colocamos tanto mensagens, e vocês também podem passar mensagens, igual a Simone colocou, o Zé Humberto colocou, ou a gente também pode colocar arquivos. Mas o que é importante é que, ao lado dessa aba mural, estão vendo aqui que eu estou passando o mouse em cima, a gente tem a aba Atividades. É nessa aba Atividades que os módulos e suas atividades e conteúdos, eles vão estar presentes. Para você acessar, você clica em cima do nome da palavra módulo. E sempre vai ser assim. Você quer voltar, você clica no botão voltar, você quer acessar, você clica em cima da palavra módulo. Pode parecer muito simples para algumas pessoas, mas a gente está explicando porque está tendo muitos alunos que estão com dificuldade. Sempre a orientação, né, a ementa, os tópicos que vão ser abordados vem primeiro, e abaixo são os vídeos, os conteúdos que tem arquivos, né, diferentes modelos de arquivos aqui para vocês estarem acessando.
E na próxima sexta-feira, aqui dentro também dessa área módulo, a gente vai ter aqui um linkzinho que vai estar escrito atividade, que vai ser referente à atividade de conclusão do módulo 1. Aí perguntaram para a gente, mas vai ser por dia? Não, vocês vão ter uma semana para responder, porque é uma atividade que vai demandar um pouquinho de tempo de vocês. 2, quando vocês terminarem de mandar essa atividade e concluírem o módulo 1, vocês vêm aqui e clicam no item lista de frequência. Eu já vi que algumas pessoas estão com dificuldade, nossa equipe de suporte ainda também não entendeu qual é o problema que está acontecendo, mas a gente está tentando solucionar, mas a gente está anotando o nome de quem já colocou a frequência. Não tem que preencher a frequência todos os dias, basta preencher quando concluir o módulo. Então, eu aconselho vocês que a gente vai observar quem já preencheu, mas que na sexta-feira, acabando a atividade, vocês preencham a lista de frequência para dar como vocês terem concluído o módulo 1. Como eu falei, isso é só para um controle da secretaria, né? O que a gente está verificando é o aproveitamento de vocês referente a esse conteúdo que está sendo ministrado, tá? Eu vou interromper aqui a apresentação, eu vou chamar o nosso convidado para ele poder estar fazendo a sua apresentação. As nossas aulas têm programação de 30 minutinhos, 40, a depender do assunto. Vai ter uma lista de frequência no chat, que a gente vai estar colocando para vocês clicarem no link e estarem acessando, né, a lista para colocar os dados de vocês. Como eu falei, hoje a gente identificou que algumas pessoas também estão com problema, a gente está com 53 alunos na sala, a turma tem 120 alunos, né, e a gente ainda não conseguiu um momento com todo mundo, mas não tem problema, essa aula está sendo gravada e a gente vai colocar ela disponível na plataforma. Então, logo termine a aula, a gente já sobe ela para a plataforma para quem quiser assistir, ok? Quem está com problema de internet, Darlan, eu também não sei o que está acontecendo, eu estou com um problema danado de internet aqui em casa hoje. Olha que minha internet é boa da Vivo. Mas acontece, a internet é assim mesmo, a gente tem as nossas limitações. A gente só pede para vocês participarem das aulas ao vivo, e principalmente tirarem dúvidas. Por que a dúvida? Porque o objetivo é que vocês aprendam e consigam fazer o SIM funcionar corretamente no município de vocês, tá? E qualquer dificuldade, pode estar chamando a nossa equipe de suporte, ok? Não se preocupe, muito bem, Robson, o importante realmente é aproveitar ao máximo esse momento e esse conteúdo que está sendo ministrado. Não se preocupem, é uma aula sobre noções de direito, mas vai ser super rapidinha, vocês vão observar o começo da atividade de vocês, eu já vou dar uma dica, começa na aula de hoje. Vocês têm que ter familiaridade com a lei do SIM e a lei orgânica do município de vocês. Tem muita gente que nem sabe que dentro do município tem uma lei orgânica, mas eu fiz uma pergunta para várias pessoas, qual era o valor da unidade fiscal do município, e muitas pessoas não souberam me responder, e é um valor importantíssimo para aqueles que cobram taxas para adesão do produtor, para ter o selo do SIM, ou também na questão das multas. E na aula de hoje a gente vai ver uma legislação do SIM, né, nos seus pormenores, como é que é, porque uma legislação, uma lei, não é um texto de jornal que a gente lê de qualquer forma, tem uma sequência para ler e tem tópicos específicos que a gente tem que saber ler antes mesmo de propor, porque muita gente acha assim, é uma ideia da SEAGRO. Não, o SIM ele tem que ser uma iniciativa do prefeito ou um partido secretário para conversar com o prefeito e depois vai para a Câmara para poder seguir toda a sua tramitação. A SEAGRO, ela só é uma fomentadora, mas toda a decisão e o processo, ela é feita no município. Por isso que é importante, e vai estar também dentro da atividade, esse momento, esse contato com o gestor. Quanto mais informado o gestor é do funcionamento, do que é o SIM, mais fácil é para a gente estar trabalhando. A gente vai ter um momento também, junto com o presidente da TM, e a gente vai convidar os prefeitos municipais para a gente falar rapidamente sobre o que é o serviço de inspeção, porque muitos municípios também comentam com a gente que muitas vezes o próprio secretário ou o diretor não consegue chegar no prefeito para poder explicar e por isso a gente não tem uma dotação orçamentária. Então, a SEAGRO também vai fazer essa ajuda, esse apoio a vocês para estar fazendo essa representatividade, tá? Então, eu vou fechar o meu áudio aqui, eu vou continuar aceitando as pessoas e eu vou chamar o nosso convidado para que ele suba os slides e a gente comece a parte deles, tá? Então, a gente está aqui no chat, tenhamos todos um bom curso, ok?
Você está apresentando para todos. Estão todos me ouvindo normalmente? Agora sim, Arthur. Obrigadão, Kênia. A altura do som tá boa? Tá, você tem que falar um pouquinho mais alto, tá? E agora? Tá boa. Tá, melhorou. Aqui no máximo. Beleza. Vou fazer a apresentação. Bom dia a todos os senhores. Meu nome é Arthur Emílio França. Eu trabalho também na Secretaria da Agricultura. Minha formação também é na área de Direito, e eu tenho mais de 15 anos de experiência nessa área de Direito Administrativo. É uma área extremamente interessante e que, obviamente, vai fazer parte da vida dos senhores. A parte que ficou para a gente conversar é entendendo a estrutura da legislação antes de criar uma lei do SIM. O que é importante da legislação, né? O que é a parte que vai mudar a nossa vida com essa legislação? Primeira coisa, a gente tem que saber o que é uma lei. O que é uma lei? Lei é muito simples. Quando a gente fala assim, oh meu Deus, o que eu vou fazer agora? Será que eu caso ou eu compro uma bicicleta? É um ditado que a gente usa, é algo que vem inerente à nossa vida. A lei é a mesma coisa, são dúvidas que surgem na sociedade e elas têm que ser respondidas de alguma forma. E a forma de resolução dessas dúvidas são as normas, as leis, as legislações. Quando a gente coloca o que é uma lei, segundo o Código Civil, né, é uma regra, uma prescrição escrita que emana da autoridade soberana, tá? Da autoridade soberana, de uma determinada sociedade. Então, para que nós criemos as leis, elas têm que ser de uma autoridade soberana, uma autoridade máxima. Antigamente eram os conselhos de anciões, que faziam essas leis. Hoje nós temos o legislativo que faz isso, no caso do Brasil. Então, a lei, ela é o quê? Ela é uma norma ou um conjunto de normas jurídicas, que são criadas através do quê? De processos próprios de atos normativos, estabelecidos, novamente, pelas autoridades competentes para que elas tenham efeito. Então, é importantíssimo, as leis têm que ser de autoridades competentes. Nós temos algo interessante também, que a lei, ela pode vir de um costume ou escrita, ela pode ser escrita. Tem o direito que é chamado direito consuetudinário, e ele é muito forte, principalmente em países muito antigos, como é o caso da Inglaterra, onde os costumes têm força de lei. Então, nós temos o chamado direito consuetudinário. Aqui no Brasil, nós usamos mais as leis escritas. Quais são os tipos de lei que existem no Brasil? Primeiro, lei magna, que é a Constituição. Depois da Constituição, nós podemos fazer emendas à Constituição. Por que fazemos uma emenda à Constituição? Quando a Constituição já não está mais atendendo os anseios da sociedade, nós mudamos essa Constituição, que é feita através de emendas. Depois nós temos leis complementares. Na Constituição, vem uma lei e diz, tal assunto, tal, embaixo, ele diz assim, será referendado ou será explicado, será esmiuçado pela lei complementar. Então, a Constituição, ela é um esqueleto, mas os detalhamentos vêm através da lei complementar. Depois nós temos as leis simples, que são chamadas de ordinárias, que são as que a gente faz nas câmaras municipais, medidas provisórias, decretos e as resoluções. Então, essa seria uma ordem. Nós temos que entender que, basicamente, um decreto ele é feito para quê? É uma ordem que vem da autoridade superior e
determina o cumprimento de uma resolução ou regulamenta a lei. Então, nós temos uma lei e depois eu tenho embaixo da minha lei um decreto que vem regulamentar essa lei. Então, a primeira parte eu faço a lei, depois eu faço o decreto. A lei vem pelo legislativo, o decreto pelo o executivo. É uma coisa bem simples. Se nós olharmos a hierarquia das leis, que é a pirâmide de Kelsen, que a gente já falou, primeiro, lá em cima está a Constituição, depois vai descendo a hierarquia das leis. No caso do município, lá em cima fica a lei orgânica do município. O que é essa lei orgânica? É a Constituição do município. Então, é importantíssimo que todos nós saibamos o que é essa lei orgânica. Nós temos que saber o que é a Constituição do nosso município, o que diz a Constituição do nosso município. Então, nós temos que ler a Lei Orgânica do município. Aviso importantíssimo. Vocês devem ter ouvido isso 1 milhão de vezes. Princípio da inexcusabilidade da lei. Isso aí eu acho que tem que ser escrito assim, coloca num quadro e escreve lá na sala onde os senhores vão receber as pessoas que procuram o SIM, que vão receber os contribuintes. A partir do momento que você fez uma lei, você entrou dentro do princípio da inexcusabilidade da lei. O que esse princípio diz? Ninguém pode dizer que fez tal coisa por desconhecer a lei. Então é interessante porque, a partir do momento que ela foi promulgada, ela foi para o diário oficial, ela é pública. Então a obrigação de toda a sociedade é conhecer essa lei. Isso é possível? Obviamente que não, porque são tantas leis saindo a todo dia que é impossível a gente conhecer todas as leis. Mas o Brasil utiliza o princípio da inexcusabilidade. Então, todo mundo é obrigado a conhecer as leis. Se por acaso os senhores chegarem no empreendimento e a pessoa disser, mas eu não sabia que eu não podia fazer isso. Isso é um argumento plausível? É aceitável? Não. Por quê? Porque no Brasil nós adotamos o quê? O princípio da inexcusabilidade da lei. Então esse é um princípio que os senhores têm que guardar na mente. Importantíssimo. Depois, princípio da legalidade. Outro princípio extremamente importante. O que ele diz? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, a partir do momento que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, entra a obrigação e a importância da norma escrita. A partir do momento que nós temos algum problema, algum anseio da sociedade, há a necessidade de nós criarmos essas normas para que esses anseios sejam balizados, para que eles sejam atendidos. Porque se eu não tiver essa norma, eu não posso cobrar do contribuinte. Isso é importantíssimo. Se não existir a norma, eu não posso cobrar. Se eu não tiver a norma escrita, eu não posso cobrar uma taxa, eu não posso cobrar uma sanção dessa pessoa. Então, a partir do momento que eu faço a norma, que eu tenho a lei, eu posso cobrar isso. Lembrando do princípio da inexcusabilidade e da legalidade. Lei orgânica do município, todos nós temos que ter. Importantíssimo. Nós temos que ler, decorar, conhecer a nossa lei. A lei orgânica do município, ela vem abaixo da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Então, eu tenho a Constituição Federal, depois eu tenho a Constituição Estadual, e aí eu tenho a Constituição do município, que é conhecido como Lei Orgânica do município. Como se cria uma lei? Extremamente simples, muito fácil.
Criar lei é simples, a gente só tem que convencer os vereadores. Primeira coisa, por que eu vou criar uma lei? Eu vou criar uma lei porque é o anseio da população. Eu vou resolver um problema que existe na população. A população, por exemplo, as empresas querem vender para os programas de aquisição de alimentos, as compras governamentais. Mas, pela legislação, para que a empresa venda para os programas governamentais, há necessidade que eles passem por uma inspeção. E se no município não existir a inspeção, eles não vão conseguir vender para os programas. Automaticamente criou-se um anseio dentro do contribuinte, do empresário. Aí ele vai chegar no secretário da Agricultura e vai dizer, olha, eu preciso de um sim implantado no meu município. O secretário da Agricultura, com essa demanda que chegou, ele vai até o prefeito e vai dizer, prefeito, nós precisamos de um sim em nossa comunidade, para alavancar o crescimento, para que nós possamos vender mais, que possa gerar emprego e renda dentro do município. Aí o prefeito fala, nossa, é verdade, nós temos uma iniciativa, o prefeito vai até a Câmara dos Vereadores e faz a mesma explanação. Ele pode levar o secretário da Agricultura, o secretário vai lá e explica o porquê, a importância da lei. Essa lei será discutida pelos vereadores, isso na visão municipal. Ela será discutida pelos vereadores, depois vai para a votação, aprova, o prefeito sanciona, ou seja, a sanção do prefeito é, os vereadores aprovaram a lei, e o prefeito vem e faz a sanção, ou seja, ele aprova também. Ela é promulgada, o que quer dizer a promulgação? Promulgação é quando ela vai para dentro do Executivo, Legislativo e Judiciário. Ela entra no mundo do Estado e ela é publicada. Publicada, ela vai para o cidadão comum. Então, ela é promulgada e publicada. A partir do momento que ela é publicada, ela tem 45 dias para entrar em funcionamento, para começar a funcionar. Então, quando ele chega esses 45 dias, depois de 45 dias, se a lei não disser um tempo diferente, ela entra em vigência. Aí nós teremos a lei funcionando. Esse 45 da publicação até o dia que ela entrou em vigência, a lei está vaga, ou seja, eu tenho um vacatio legis. Se a lei está vaga, eu tenho um vacatio legis. É muito simples, não é? Essa é criação de lei, muito tranquilo, muito simples. A gente vai colocar uma nova apresentação da lei do sim. Lei do sim. Ela apareceu para vocês? Tela inteira. Kênia, me diga se ela apareceu. Não me deixa no vácuo. Ainda não, Arthur. Ainda não, Arthur. Olha, ela vai aparecer. Face a luz. Face a luz. Apareceu? Sim. Tá. Aqui nós vamos pegar a lei de Anchieta, da Anchieta no Espírito Santo. Se tiverem alguma dúvida, é só falar, tá? Prefeito de Recursolândia, com esse chapéu, chão preto e essa máscara, ficou bonito, prefeito. Vamos falar de Recursolândia. Aliás, Recursolândia não, de Anchieta no Espírito Santo, né? A lei, quando a gente abre, a gente olha, lei, no caso, 1285, de 21 de maio de 2018. Então, a gente sabe que é uma lei nova, beleza. Depois, logo abaixo, vem um resumo rápido do que é a lei. Aqui dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal no âmbito do município de Anchieta e da outras providências. Então, a partir do momento que a gente leu ali, a gente fala, opa, esse aqui vai falar do sim. Aí, ok, vem o prefeito e diz, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a lei. Aí vocês lembram anteriormente,
quando a Câmara vem e aprova. Aí o prefeito aprova o que a Câmara aprovou, ou seja, ele sancionou a lei, tá? Então ele sancionou a lei. Aí a gente desce, quando nós descemos, a gente dá de cara com um artigo. Artigo 1º em ordinal, tá? Artigo 1º. Aí um artigo, ele tem uma cabeça, que a gente chama de caput, ou seja, cabeça. Nesse caput do artigo, ele vai dizer o que ele quer apresentar ao público, ou seja, o que ele quer apresentar ao cidadão. Aí ele diz, essa lei, o objetivo dessa lei, regular a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal, produzidos no município. Então, ele vem e explicou no artigo o que ele quer. Artigo 2º, ele explica novamente, cabe à Secretaria de Abastecimento dar cumprimento às normas estabelecidas. Ok. Artigo 3º, aí ele explicou tudo lá em cima. Quando ele desce, ele fala, fica instituído. Então, a partir do artigo 3º é que eu vou começar a instituição do meu SIM. Então, fica instituído o Serviço de Inspeção Municipal no município de Anchieta, tá? Vinculado à secretaria, então, a palavra aqui é importantíssimo, tudo que nós vamos colocar na lei. Quando nós colocamos a palavra vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, eu digo que ela está vinculada, mas ela não está subordinada, ok? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que nós vamos colocar na lei. No caso, ele está vinculado, mas não subordinado. Aí ele vem, tal, dos produtos de origem animal, comestíveis, não comestíveis, normal, lei normal de todos os 5. Aí vem o artigo 4, aí ele vai novamente explicar aquele sim que ele criou lá atrás, importantíssimo. A lei é como se fosse um jornal que a gente vai lendo. A gente vai lendo e as notícias vão explicando o que está acontecendo no mundo. A lei é a mesma coisa. Aí ele diz, são atribuições do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. É importantíssimo, se você vai colocar a sigla SIM, na parte de cima, nos artigos superiores, você tem que explicar o que é essa sigla. E ele já explicou no artigo 3º. Então, aí, daí para baixo, ele já pode usar siglas também. Usa palavras super tranquilas que todo mundo entenda no Brasil inteiro. Por exemplo, se nós colocássemos fiscalização de produtos de origem animal e nós falássemos assim, cabe à secretaria fiscalizar pescado, macaxeira e tal, tal, tal. A macaxeira, ela é regional. Eu poderia usar em outro estado, as pessoas não sabem o que é macaxeira, eles sabem o que é aipim. Então, se eu vou fazer uma lei, eu vou usar mandioca, porque mandioca é conhecido no Brasil inteiro. A gente evita determinados termos regionais, que apenas determinada região conheça. Então, usar o mais abrangente possível. Lembrando que a lei é para o Brasil inteiro, todo mundo vai ler essa lei. E virão empresários do Brasil inteiro para o município, então eles precisam ler. Aí vem, são atribuições do serviço. Ok, o artigo lá em cima, ele vai explicar. Falou macro, são atribuições. Aí ele desce para os incisos. Olha que interessante, ele não foi para parágrafo, ele foi para inciso. Inciso 1, 2, 3, 4, 5º, 6º. Aqui também a gente vai colocar em ordinal, tá? Inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Orientar, inspecionar, realizar, solicitar, notificar, realizar, realizar. Os senhores podem notar que ele vem encadeado às atribuições. Todas as atribuições vêm encadeadas. Então, lá em cima ele diz quais as atribuições, e embaixo ele vem encadeado falando quais são. Por isso, nós utilizamos os
os incisos e não parágrafos. Depois ele desce, se os senhores tiverem alguma dúvida, é só falar, por favor, tá? No parágrafo 5º, ele vai explicar novamente. Fica ressalvada a competência da União por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Estado por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Aquicultura e Pesca, a inspeção e fiscalização de que trata esta lei, quando o produto for destinado ao comércio intermunicipal, interestadual e internacional, sem prejuízo da colaboração da Secretaria Municipal do município. Obviamente que se é municipal é do município, né? Então, o que fica ressaltado? Se nós formos vender interestadual ou internacional, nós teremos que usar o mapa, que é o federal. Se nós formos entre os municípios, aí nós entraremos com o estadual. Se nós formos dentro do município, apenas no município, aí nós entraremos com o municipal. Mas, olha que interessante, quando, sem prejuízo da colaboração da Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento. Então, o SIM pode colaborar com a ADAPEC, pode colaborar com o MAPA, ele pode colaborar, não é sujeição, é colaboração. Ok, senhores? A inspeção e a fiscalização de que trata essa lei são procedidos, entre outros. Aí vem todos os estabelecimentos. Novamente, nós usaremos os incisos. Inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Todos esses incisos, os senhores sabem, obviamente, decorados, né? Importantíssimo nós sabermos isso decorado. Coloca na parede do armário, coloca na parede do banheiro, para que isso esteja na mente dos senhores. Quando os senhores forem atender no município, que os senhores forem atender o contribuinte, o senhor vai dizer, mas o artigo 6º da lei do SIM, e aí o senhor cita o nome da lei, a inspeção e fiscalização de que trata serão procedidos, entre outros. Aí o senhor diz, no inciso 1º, nos estabelecimentos industriais. Isso passa uma segurança muito grande. A partir do momento que o senhor vai fazer a inspeção e o senhor fica consultando a lei toda hora, isso vai passar uma certa insegurança. E a partir do momento que causa insegurança, os senhores são representantes do Estado, os senhores são representantes do governo, os senhores são agentes públicos, os senhores representam o governo nessa hora. Então, os senhores têm todo um respaldo no que os senhores estão falando, tá? Os senhores têm uma importância gigantesca nesse processo. Então, os senhores têm que saber esta lei de cor e salteada, tá? E ela é muito pequena. Todas as leis do SIM são muito pequenas, muito fáceis de serem guardadas. Quando os senhores forem fazer os autos, os senhores vão lá, consultem a lei, para quê? Para que, a partir do momento que os senhores fizeram os autos, aquele enquadramento esteja correto. Por que eu digo isso? Eu trabalho muito dentro do direito administrativo, simplesmente, como o pessoal diz, quebrando multas. O que é o quebrar multa? É a partir do momento que o fiscal fez aquela apreensão, ou ele fez aquele auto de infração, ele coloca artigos errados. Se ele colocou um artigo errado, ele não me deixa, como contribuinte, ter o amplo direito à defesa. E se eu não tiver o amplo direito à defesa, automaticamente aquele auto de infração é nulo, ou seja, ele não vai produzir nenhum efeito. Então, quando os senhores forem fazer um auto de infração, os senhores olhem muito bem qual artigo os senhores estão usando, qual inciso, qual a linha. Tem que ficar muito bem escrito. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa entrar com o recurso, ele vai em cima dos autos que os senhores fizeram. E se o auto não for bem feito, ele simplesmente não vai pagar aquela multa, porque não tem a ampla defesa. Então é importantíssimo os senhores fazerem isso de forma bem correta. Aí ele vem
serão objeto de inspeção e fiscalização previsto, entre outros, os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos, matéria-prima. Novamente, nós temos um artigo explicando o que é, e embaixo a gente vai exemplificar todos os produtos que serão objeto da fiscalização. E os senhores vão olhar que aqui nós temos um rol taxativo, ou seja, serão objeto de inspeção e fiscalização previsto nessa lei, entre outros. Os animais destinados a abate, o pescado derivado, o leite, ovos, o mel de abelha. O legislador foi extremamente inteligente nesse artigo. Por quê que ele foi inteligente? Ele colocou, serão objeto de inspeção e fiscalização previstos na lei, entre outros. Se ele não tivesse colocado entre outros, apenas esses 5 produtos poderiam ser fiscalizados. Olha que coisa inteligente. Então, ele colocou entre outros, para que ficasse aberta o rol de artigos que poderia usar. Gente, a gente tem até o Robert Kennedy Cerqueira de Souza. Nós somos muito chiques. Depois, o artigo 8º. O Serviço de Inspeção Municipal respeitará as especificidades dos diferentes tipos de produto e diferentes escalas de produção, incluindo a agroindústria familiar de pequeno porte, desde que atendidos os princípios das boas práticas de fabricação e segurança, e não resulte em fraude. Olha que artigo interessante e extremamente inteligente também. O produto, o SIM, vai respeitar o que? A especificidade dos diferentes produtos e as escalas de produção. Não há como cobrar de uma empresa média ou grande a mesma coisa que vocês vão cobrar dos pequenos. Desde que atendidos os princípios do quê? Boas práticas de fabricação e segurança de alimentos. Então, o que a gente vê aqui, esse artigo tinha que estar escrito assim, bom senso. Os senhores têm que ter extremamente o bom senso afiado. Desde que não resultem em fraude ou engano ao consumidor. Então, se a pessoa está ali fazendo dentro das boas práticas de fabricação, com segurança, e ela é pequenininha, os senhores têm que ter um olhar. A partir do momento que os senhores forem olhar uma empresa maior, os senhores podem ter outro olhar, tá? Eu estou falando aqui com uma visão de advogado, tá, que trabalha com o processo administrativo. Então, tudo que os senhores escreverem nos autos, no laudo em questão, poderá resultar em um processo administrativo. Então, os senhores têm que escrever com muita calma, muita tranquilidade e muito bom senso, tá? Fiscalização e inspeção de que trata a presente lei serão exercidas em caráter periódico ou permanente, segundo as necessidades normais. Estabelecimentos que realizam operações de abate deverão possuir inspeção permanente no funcionamento. Mais uma vez, a gente vê a inteligência do legislador. Essa lei não foi pega simplesmente ao acaso. É porque ela foi muito bem feita, muito bem estudada. Então, nós temos que no artigo em cima, ele diz que a fiscalização pode ser exercida em caráter periódico ou permanente, mas embaixo ele já explica, ele diz, não, deverão, o estabelecimento que realizar abate tem que ser permanente. Então, ele explica embaixo o que ele deixou em cima. Então, muito, muito bem feita. Estabelecimento de açougue, devido à complexidade da atividade, Anchieta, eles também não gostam de mexer com açougues, né? Para obter o registro do serviço, o estabelecimento deverá apresentar o pedido dos seguintes documentos. Novamente, aqui a gente tem um artigo falando o que a gente tem, ou seja, o que a gente precisa, e embaixo ele vem com os incisos, falando tudo o que ele vai precisar, aquele rol todinho taxativo, requerimento dirigido, planta baixa ou croquis,
cópia de contrato, cópia de registro, registro de contribuinte, que é o ICMS, aí vem blá, 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 aquele monte de coisas. A gente deve pedir, como órgão público, como fomentador das atividades que geram emprego e renda, a gente não deve fazer pedidos absurdos. Nós devemos pedir algo que realmente tenha necessidade, tá? Então, eu não posso pedir algo que não faça sentido apenas porque eu acho bonito ou porque eu vi na internet que alguém pediu. Quando eu vou colocar na lei, eu vou olhar e falar, ok, eu preciso de um memorial descritivo, econômico e sanitário do estabelecimento. Por que que eu preciso disso? Ah, tem uma função, ok. Eu preciso de um manual de boas práticas de fabricação de alimentos. Por que que eu preciso? Ah, eu tenho realmente, se eu vou fazer inspeção, eu preciso desse manual. Então, são coisas que são úteis, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí ele vem, importantíssimo aqui no parágrafo único, importantíssimo. Aqui nós temos um artigo, depois nós temos os incisos, e aí eu tenho um parágrafo. Se eu tenho apenas um parágrafo, eu coloco ele por extenso, ou seja, eu vou escrever parágrafo e coloco o nome único, porque ele é único. Então, eu tenho um parágrafo único, é uma coisa lógica. O município de Anchieta cobrará taxa de registro do serviço de inspeção municipal no valor de 10 unidades fiscais do município de Anchieta. Olha que importante. Ele colocou no parágrafo único que o município vai cobrar. Se ele não tivesse colocado, vocês lembram do princípio da legalidade lá atrás. Se eu não tenho a lei, eu não posso cobrar uma taxa. Como que eu vou cobrar uma taxa de registro se eu não tenho uma lei? Se na minha lei não diz que eu vou cobrar a taxa. Então, eu tenho que ter isso na minha lei, tá? A minha lei diz que eu posso cobrar a taxa. E 10 unidade fiscal do município. Qual a unidade fiscal do município de vocês? É importantíssimo que vocês saibam. Por quê? Porque nas sanções que vocês forem aplicar, vocês vão aplicar em cima dessa unidade fiscal do município. Nós temos municípios que a unidade fiscal custa R$ 3,44. E nós temos municípios que a unidade fiscal custa R$ 150. Então, ela é muito variável de município para município. Então, é importantíssimo que, quando os senhores forem utilizar a caneta para fazer as sanções, os senhores olhem bem, atentem ao valor da unidade fiscal do município, para que aquilo simplesmente não inviabilize a atividade da empresa. Que a partir do momento que inviabilizar a atividade da empresa, o advogado vai entrar, vai fazer um processo administrativo e vai quebrar o auto que os senhores fizerem. Então, porque a sanção aplicada não pode inviabilizar o funcionamento da empresa, tá? Não pode ser tão alto que quebre a empresa. Então, os senhores têm que tomar muito cuidado com isso. Depois, o registro do estabelecimento será concedido após a apresentação dos documentos, no artigo 10, e mediante a emissão do laudo de vistoria do estabelecimento, que os senhores farão lá, no caso desses artigos que foram colocados. Outra coisa importante, os estabelecimentos registrados no SIM deverão garantir que as operações possam ser realizadas seguindo as boas práticas de fabricação, desde a recepção da matéria-prima até a entrega do produto alimentício ao mercado consumidor. Então, os senhores têm a obrigação de olhar os estabelecimentos desde a recepção da matéria-prima até a entrega ao mercado consumidor. Então, aí está a abrangência do SIM. Os senhores têm que olhar isso. No caso dessa lei que a gente está apresentando como exemplo. Os produtos deverão atender aos regulamentos técnicos de identidade, qualidade, aditivos, tal, que os senhores bem conhecem, né, padrões microbiológicos, conforme a legislação vigente. Os senhores conhecem muito bem.
Os produtos que não possuam regulamentos técnicos específicos poderão ser registrados, desde que atendidos os princípios das boas práticas de fabricação e segurança e não resulte em fraude ou engano ao consumidor. Mais uma vez, um parágrafo inteligentíssimo. Por quê? Ele diz em cima no artigo que os produtos deverão atender os regulamentos técnicos de identidade conforme legislação vigente, mas ele diz que há produtos que não possuem regulamentos técnicos específicos. Nesse caso, ele pode ser registrado sim, senhores, desde que atendidos os princípios das boas práticas de fabricação e segurança, e não resultem em fraude, tá? Então, isso aqui é extremamente inteligente, esse parágrafo. A gente vê que essa lei foi muito bem colocada. Se os senhores notarem uma coisa interessante, nós viemos aqui do artigo 9º. Do artigo 9º, nós pulamos para artigo 10. Então, aqui nós utilizamos os números ordinais. A partir do 10º, do artigo 10, nós utilizamos os cardinais, tá? Então, até o 9º nós utilizamos os ordinais e depois os cardinais. Então, artigo 9º, depois artigo 10, tá? Por que que a gente fala isso? Os senhores poderão apresentar isso na Câmara Municipal, os senhores poderão fazer palestras, e é interessante que os senhores apresentem a lei de forma correta, os senhores conheçam a lei, falem de forma correta. A partir do momento que os senhores fizerem isso, os senhores terão um respaldo maior, uma respeitabilidade maior. Quando os senhores forem conversar com os advogados, os senhores terão um respaldo maior também, os senhores se sentirão mais confiantes. Depois, a gente continua. Parágrafo. Anchieta cobrará a taxa, ok. Aí vem o segundo. O sim poderá. Os senhores lembram que em cima foi explicado o que é serviço de inspeção municipal. E depois, sim. Então, aqui embaixo, nós já podemos utilizar sim. Poderá criar normas específicas para produtos mencionados. Ou seja, os senhores têm a competência, olha que palavra importantíssima, os senhores têm a competência para criar normas específicas para produtos mencionados no parágrafo anterior, ou seja, no parágrafo 1º, ou seja, produtos que não possuem regulamentos técnicos específicos. Então, os senhores poderão criar normas específicas. Olha que competência impressionante. É muito poder na mão dos senhores, né? Isso facilita muito o trabalho. 14. O registro dos produtos será requerido junto ao SIM através dos requerimentos. Aí vem todos aqueles documentos, tal. Cada produto registrado terá um número próprio e constará no rótulo. Mais uma vez, aqui nós temos um artigo 14 que fala da ideia macro. Depois nós descemos para o inciso 1º e 2º, que vai enumerar o que o artigo está falando, e depois nós temos o parágrafo que vai explicar o que está sendo dito. Então, nós temos um encadeamento. As autoridades de saúde devem comunicar ao SIM os resultados das análises sanitárias, ok, de que trata a lei. O carimbo oficial é a garantia de que o estabelecimento se encontra devidamente registrado e terá suas especificações, como os senhores sabem, e as infrações às normas previstas serão punidas isoladas ou cumulativamente com as seguintes sanções, sem prejuízo das punições de natureza civil e penal cabíveis. Mais uma vez, lembrando do princípio da legalidade, eu só posso fazer uma sanção em cima de uma infração se a minha norma disser que eu posso. Se eu não tiver isso explícito na lei, eu não posso fazer a sanção, pelo princípio da legalidade, que já foi explicado aos senhores. Então, eu só posso de acordo com a lei. Mais uma vez, um artigo extremamente bem escrito. As infrações à norma serão punidas isoladas ou cumulativamente com as seguintes sanções, sem prejuízo das punições de natureza civil e penais cabíveis. Ou seja, se a pessoa
utilizou aquele alimento de forma correta que levou prejuízo à população, ele vai responder civilmente e penalmente. Mas o SIM vai fazer a sanção em cima dele. Independente da punição civil ou penal, o SIM vai fazer a sanção em cima dele. Mais uma vez, olha que interessante esse inciso primeiro. A advertência quando o infrator for primário ou não ter agido com dolo ou má-fé. Olha que inteligente. Por quê? Porque, às vezes, o contribuinte simplesmente ele faz por desconhecimento, embora nós tenhamos simplesmente apresentado aos senhores o princípio que nós não podemos alegar que não conhecemos a lei, tá? Nós não podemos. Mas ele era primário. Vocês olham e falam, nossa, o cara ele queria fazer, mas ele tinha boa vontade, mas ele fez errado. E isso é simples, é fácil de corrigir. Então eu aplico uma advertência, porque ele é primário, e ele não agiu com dolo, ou seja, ele não quis enganar o contribuinte e má fé. Ele não quis enganar. Então, eu dou só uma advertência. Eu dou um prazo para que ele se regularize, porque ele é primário e não agiu de má fé. Mas aí o cara, ele foi reincidente. A partir do momento que o contribuinte foi reincidente, multa de 20 a 5 mil unidades fiscais do município, nos casos de reincidência, dolo ou má-fé. Então, é importantíssimo isso, porque a multa vai de 20, porque a infração não era tão grave, tá? E o empreendimento era pequeno. Até 5 mil unidades. Se a multa for gravíssima, né, se a infração for gravíssima, e a capacidade pecuniária desse estabelecimento permitir que eu coloque isso. Por exemplo, eu posso ter uma multa de R$1.000, que será extremamente pesada para o empreendimento, e eu posso ter uma multa de R$5.000, que não vai afetar em nada o empreendimento. Depende, obviamente, do tamanho dele. Então, os senhores têm que ter um bom senso muito grande no parágrafo 2º, no inciso 2º, ou seja, multa de 20 a 5 mil. Os senhores têm a competência para decidir isso. Apreensão ou inutilização de matérias-primas, produtos, subprodutos, rótulos, embalagem, quando não apresentarem condições higiênicas sanitárias adequadas ao fim que se destine ou for adulterada ou falsificada. Aqui é interessante porque nós vimos algumas leis do SIM, de alguns municípios, que dizia que apreensão, inutilização, quando não apresentarem condições sanitárias adequadas. Só que a inutilização apenas quando terminar o processo. Aí os senhores imaginam, eu pego uma mercadoria, um produto, que ele não apresenta condição higiênico-sanitária nenhuma, e aí eu vou apresentar, esperar o processo todinho, que pode demorar 1, 2, 3 meses, para poder inutilizar esse material, isso não teria sentido. Então, esse artigo foi extremamente interessante. Aliás, esse inciso foi extremamente interessante. Apreensão ou inutilização. Se ele couber a inutilização, vocês inutilizem. De matérias-primas, produtos, quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas. Se não apresentou ou é adequado e falsificado, ele pode ser inutilizado, tá? Muito inteligente também. A suspensão das atividades dos estabelecimentos se recusar, que causar risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária, ou ainda no caso de embaraço, a ação fiscalizadora. Muito bonito esse também, porque vocês vão suspender as atividades do estabelecimento no caso de embaraço a quê? A ação fiscalizadora. Os senhores têm que lembrar que os senhores são o braço do Estado, os senhores são agentes públicos, então de forma alguma os senhores podem ter embaraço na ação dos senhores. Os senhores têm competência para fazer essa fiscalização. E se a empresa não deixar, os senhores podem fazer um laudo, uma sanção de
de suspensão das atividades. Depois, interdição total ou parcial, quando a infração consistir na falsificação, adulteração de produtos ou se verificar a existência de condições higiênicas e sanitárias adequadas, né? Então, se ele não tiver condição higiênica, pode interditar o local. Então, a competência dos senhores é muito, muito grande. Tem que ter muito bom senso. A interdição, aí vem as alíneas, né? Eu terminei os incisos, agora eu vou explicar através das alíneas. A interdição pode ser levantada após o atendimento às irregularidades, né? Que promover a sanção, e a interdição não for suspensa no inciso 5, decorrido 6 meses, será cancelado o registro. Também 2 alíneas muito bem colocadas. Essa lei é muito, muito bem feita. Depois vem, importantíssimo, o parágrafo 1º, ele explica, as multas poderão ser elevadas até o máximo 50 vezes, quando o volume do negócio, o negócio do infrator faça prever que a punição será ineficaz. O que a gente pode notar? Que no meu parágrafo lá em cima, a multa, no meu inciso lá em cima, a multa vai de 20 a 5 mil unidades fiscais, mas a empresa é muito grande. Se eu coloco 5 mil unidades fiscais, não vai fazer efeito. Por quê? Porque essa punição, ela é educativa punitiva. E se ela não tiver o caráter educativo punitivo, ela não vai ter a sua função. Então, eu posso elevar até 50 vezes, para que esse caráter, que seja educativo punitivo, faça efeito. Muito bem colocado esse parágrafo também. Constitui agravantes o uso de artifício ardil, simulação de desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal. Também lembrando que os senhores podem colocar nos laudos dos senhores agravante quando houver uma resistência à ação dos trabalhos dos senhores. Ok? As infrações que se referem ao caput desse artigo terão regulamentação por decreto do executivo, no caso, né? Muito bem colocado. As penalidades impostas serão aplicadas por servidores delegados, servidores públicos delegados para tal. Aqui é importantíssimo, mais uma vez, as infrações serão apuradas, assegurando as penalidades impostas na forma do artigo precedente serão aplicados por servidores públicos empossados na função de fiscais do SIM ou inspetores do SIM. Os senhores têm a competência para fazer isso, para ir lá fiscalizar a empresa. Aí acontece alguma coisa e o prefeito fala assim, ah não, eu vou mandar o meu assessor fazer a fiscalização do SIM. Ele pode fazer isso? Obviamente que não. Por quê? Porque as infrações, olha, que interessante, as penalidades impostas precedentes serão aplicadas por servidores públicos delegados para tal, ou seja, apenas os senhores têm competência para essa fiscalização. Os senhores têm o poder na mão. As infrações serão apuradas em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa e contraditório, observadas as disposições da lei e seu regulamento. Olha que importante. Quando nós colocamos nós fazemos o nosso laudo de infração, e aí nós criamos um processo administrativo para que aquela empresa seja punida. Ok, aí eu tenho direito à ampla defesa e o contraditório, ou seja, a empresa vai se defender e vai apresentar as argumentações que vão tentar desqualificar o que os senhores colocaram nos laudos. Então, quando os senhores forem fazer os laudos de infração, os senhores têm que tomar um cuidado muito grande no que vão escrever. Por quê? Porque a partir do momento que o advogado pegar e for fazer a defesa e o contraditório, ele vai olhar tudo que os senhores escreveram, vai olhar na lei tudo que os senhores escreveram, e se tiver alguma coisa errada, seja na forma, seja no fundamento, ele desqualifica
aquela sanção. E a partir do momento, a sanção que os senhores aplicaram vai ser totalmente nula, não vai produzir efeito algum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando nós formos escrever. Tá? O produto da arrecadação das taxas e ou multas eventualmente impostas ficará vinculado ao órgão executor e será aplicado no financiamento das atividades do SIM. Olha aqui que artigo mais inteligente. O produto da arrecadação das taxas ou multas eventualmente impostas ficará vinculado ao órgão executor, no caso a secretaria, e será aplicado no financiamento das atividades do SIM. Ou seja, com esse artigo, nós temos que quanto mais empresas entrarem no SIM, mais o SIM vai ter recursos para poder se autofinanciar, ou seja, com um trabalho extremamente bem feito pelos senhores, principalmente um trabalho educativo, de convencimento dos contribuintes, das empresas, mais o SIM será fortalecido, mais financiamento os senhores terão para exercer suas funções. Os senhores terão carros melhores, os senhores terão computadores melhores, os senhores terão salas melhores, os senhores terão uma papelaria melhor. Então, quanto mais gente tiver dentro do SIM, mais os senhores terão condições. Olha que artigo extremamente bem feito. O financiamento das atividades do SIM será feito pelo SIM, ou seja, é uma produtividade. Quanto melhor os senhores trabalharem, melhores serão suas condições de trabalho. Extremamente inteligente esse artigo. Depois, os recursos financeiros necessários à implementação dessa lei, né, serão fornecidos pela secretaria. É o primeiro recurso. Para a consecução dos objetivos, fica a Prefeitura Municipal de Anchieta, a Secretaria Municipal de Agricultura, autorizada a realizar convênio e termos de cooperação técnicas com órgãos da administração direta e indireta, inclusive participar de consórcio intermunicipal com este objetivo. Mais um artigo extremamente inteligente. Então, para que nós consigamos colocar o SIM dentro do município, a prefeitura pode realizar convênios com outros órgãos da administração direta e indireta, e inclusive fazer consórcios intermunicipais. Outro artigo extremamente inteligente. A prefeitura municipal poderá se valer de servidores de consórcios públicos dos quais o município participa a execução dos objetivos desse regulamento, respeitadas as competências. Aqui ele diz, mais uma vez, a importância dos consórcios. Esse artigo também é muito, muito inteligente. Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na execução da presente lei, bem como sua regulamentação, será resolvidos através de atos normativos da Secretaria Municipal. Aqui, o legislador coloca que aparecem coisas que não estavam na lei, simplesmente não estavam, e vocês falam, e agora? Vocês vão dizer, e agora, como é que eu vou agir? A partir desse momento, os senhores podem, mais uma vez, trabalhar junto com a Secretaria Municipal da Agricultura, que trabalhará com o prefeito, né, que vai fazer o quê? Atos normativos. E aí vai resolver o problema. Lembrando que, para que serve a lei? Para resolver os anseios da população. E esse ato normativo vai resolver mais um anseio da população, que não estava abarcada por essa lei. Outra coisa importante, ficam revogadas as disposições em contrário. No caso, ficam revogadas as leis, aqui ele coloca as leis. Então, se eu fizer todos esses artigos, mas não fechar dizendo que ficam revogadas as disposições contrárias a essa lei, nós teremos 2 leis conflitantes, ou 3 leis conflitantes, no caso aqui, 4 leis conflitantes. Então, essa lei que eu coloco hoje, que eu promulgo hoje, que eu publico hoje, ela simplesmente
tira todas as leis anteriores que tratam do mesmo tema e passa a valer apenas essa. Extremamente importante. Depois, a lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, que nós já falamos lá atrás, que são 45 dias, normalmente. Senhores, foi tranquilo? Tem alguém aí? Não me deixem só. Foi ótimo por enquanto, Arthur. Parabéns. Vou te contratar. Tá, se tiverem alguma dúvida, por favor. Tranquilo? Estamos colocando no chat as dúvidas. Darlan falou que foi tranquilo. Pode falar no microfone também? O senhor pode. O senhor está no céu, doutor Arthur. É o Luciano de Brejinho, como é que tá? Ô, meu querido, tudo bom? E bonito. Não igual a Vossa Excelência. Hein, Arthur, só uma dúvida aqui que eu tenho aqui. A parte de fiscalização do SIM seria a Secretaria de Agricultura do município ou seria a Vigilância Sanitária? Eu sempre fico nessa dúvida, porque a Secretaria da Agricultura, ela presta assistência, ela ajuda o produtor, junto com o Rural Teams, né? E ela mesma fiscaliza? É isso que é a minha dúvida. Não tenha dúvidas que a doutora Verônica vai responder isso, tá? Ela já me deu um toque aqui que ela vai te responder, Luciana. Tem mais alguma questão? Darlan Lucena, pode deixar o seu contato. Pode pegar com a doutora Verônica e com a Kênia também, tá? Contato. Mais dúvidas? Oi, sou Nilda Távora. Oi. Tudo bem, doutor Arthur? Tudo ótimo. Parabenizar pela explanação maravilhosa, porque falar de lei não é fácil, né? E para gente que não entende muito, e foi de uma forma fabulosa. Bom, a questão é, nos municípios, pequenos municípios, a questão da formação da equipe. Normalmente, não tem profissionais, né, do quadro efetivo para estar atuando, né, como legítimo, né, em fiscalização. Então, esses municípios a maioria deles tem esse problema hoje. E aí, assim, a gente tem alguns do quadro que atuam como fiscal, mas médicos veterinários mesmo, o inspetor, tem muito poucos municípios que têm do quadro efetivo. Eu poderia falar um pouco melhor para nós quanto a essa questão. Ok. A doutora Verônica falou que vai responder essa questão também, tá? Ela está respondendo tudo hoje, tá um espetáculo. Tá. Se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar no chat que depois a gente responde, tá? Noleto, você ligou a luz aí, que você estava no escuro, agora eu consigo te ver? Leonardo Noleto. Agora ficou bom, porque eu não estava te vendo. Tá, se os senhores tiverem mais alguma dúvida, por favor, é só deixar no chat, tá? Que a gente vai respondendo. No caso... Arthur? Oi, Arthur, tá ouvindo? Sim. Sim, estou ouvindo. No caso desses municípios que vão precisar de rever as leis deles, né? Porque não contempla essa parte aí de multas, de taxas e penalidades. Qual é o mecanismo, qual é a ferramenta legal para que eles possam fazer isso? Mais uma vez, a gente tem que lembrar que a lei, ela responde aos anseios da população. Se essa lei não está respondendo a isso, nós devemos ir novamente procura o secretário da Agricultura, explica para ele, que levará ao prefeito, que vai fazer a mudança da lei pela Câmara, tá? No caso da taxa, ele pode fazer através de decreto. Procura o secretário e aí prefeito. Nós temos também as procuradorias dos municípios, que são os advogados do município, que tiram as nossas dúvidas. Os senhores têm que lembrar que os senhores são os agentes da lei.
Os senhores representam o município, os senhores representam o governo. E tem um advogado que é justamente para auxiliar aos senhores, tá? Que é o procurador do município. Então, se tem dúvidas legais, vão ao procurador. Ele tem a obrigação e a competência de responder aos senhores, tá? No caso, não precisa necessariamente de revogar a lei toda, Arthur? Não, pode trabalhar apenas o parágrafo, o inciso. Geralmente você troca o parágrafo que não está mais atendendo à população, aos anseios, né? Então, simplesmente faz um aditivo naquela lei. Você vai trocar só aquela parte que não está atendendo. Mas é muito tranquilo isso, tá? Não é difícil, não. Mas aí precisa passar pela aprovação da Câmara dos Vereadores, né? Tem que passar pela aprovação. E os vereadores, eles estão doidos para... Os vereadores, eles querem mostrar serviço. Então, isso é importantíssimo, fazê-los trabalhar. Certo, ok, obrigada. Eu vou me retirar, porque agora eu tenho um compromisso. E a doutora Verônica vai ocupar aqui, vai responder as questões dos senhores, tá? Obrigadão, Kênia, obrigado a todos os senhores, tá? Fiquem com Deus. Obrigada, Arthur, parabéns pela palestra, foi excelente. Tá, fiquem com Deus. Pessoal, não saiam, a Verônica vai tirar as dúvidas, tá? Só mais um minutinho para a gente poder tirar as dúvidas do que foi colocado no chat. Olá, estão me ouvindo? Sim, estamos, Verônica. Então, primeiro eu quero deixar aqui claro para vocês que o nosso objetivo da equipe da SEAGRO está respondendo a esses posicionamentos que são mais referentes ao SIM, que o nosso combinado com o doutor Arthur foram questões relativas à estruturação da lei de um modo genérico, ok? As especificidades, nossa, tem palavra que é difícil. A gente sempre procura tratar entre os membros da SEAGRO, ou a da PEC, ou o MAPA, porque são pessoas que estão mais ligadas ao dia a dia, né? Então, porque às vezes ele pode fazer um posicionamento que é bem relacionado à vivência prática do ramo do direito, mas que não necessariamente é o que acontece dentro do serviço de inspeção, tá? Eu anotei aqui algumas dúvidas, mas eu já olhei que tem outras aqui no chat. Deixa eu começar de trás para frente, então, do que eu tinha. O Maurílio está perguntando que no município dele, eles não têm nenhuma lei do SIM, né? Somente da vigilância sanitária. Aí ele quer saber se ele tem que levar esse procedimento à Câmara para ser criada a lei do SIM. Maurílio, são momentos diferentes, são órgãos diferentes. Sim, ligado à Secretaria da Agricultura, daquela lei lá de 89, 7889, né, que a gente colocou para vocês fazerem a leitura. O doutor Arthur até colocou que dentro das leis do SIM, lá no artigo 1º, diz da onde que se cria o SIM. Então, o SIM não está na Secretaria da Agricultura, porque o modelo da SEAGRO indicou, não, vem de cima, é federal isso, né? Assim como as competências privativas para determinadas matérias-primas que estão escritas lá, elas vêm em atenção ao RISPOA, né, que é o regulamento oficial. Então, muita gente pergunta, mas e a vigilância é saúde? Vigilância sanitária não tem correlação com o serviço de inspeção. Vigilância fiscaliza. Embora se lá na vigilância a gente tenha inspetores, a atribuição deles é no comércio varejista e para as fábricas de produção, estabelecimentos, eles nem falam agroindústrias, os estabelecimentos processadores de produtos de origem vegetal, água e gelo. Então, entenda, são competências diferentes. A gente nunca pode conflitar as competências, né? O produto de origem animal, ele é produzido, a matéria-prima, ela começa no abate, depois ela é processada até a porta do supermercado ou da comercialização. Isso é competência do SIM. Matéria-prima de origem animal, isso dentro do município, tá? Lembrando que a gente está falando do município.
entrou dentro do supermercado, vai para o consumidor, competência da vigilância sanitária, ok? Então, no seu caso específico, a gente começa do zero. A gente começa com uma lei de criação, né, do Serviço de Inspeção Municipal em seu município. Por que que a gente propositadamente pediu ao doutor Arthur para falar da lei de Anchieta? Inclusive, a equipe de Anchieta, na parte de gestão, né, do SIM, eles vão falar da rotina deles lá no município deles, porque a gente achou importante não só a gente trabalhar vivências do Tocantins, a gente trabalhar vivências, né, do estado comum, do Brasil como um todo. Mas como a gente está no primeiro módulo, a gente ainda está naquele momento de quem tem a lei tem que verificar, isso seria o meu primeiro comentário. Se é um momento, né, que vai ser uma das nossas atividades, se a lei do SIM, ela precisa ser revisada no sentido de retirar ou adicionar. Eu vou dar um exemplo muito, muito comum em lei do SIM, né? Essa questão que o doutor Arthur colocou. Se eu não me engano, na lei de Colinas fala isso, que tem que aguardar o processo. Se ele já está declarando, né, que a matéria-prima foi apreendida ou a infração cometida era competente, a parte de fraude de alimentos ou má condição sanitária, não há o que se discutir, isso é saúde pública. Essa matéria-prima, ela precisa ser descartada. Agora, existe a questão de apurar a denúncia, existe todo um procedimento, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, que tem que ser levado em consideração. Mas isso são posturas que devem estar nas resoluções ou portarias, ou instruções normativas. Nós vimos que existem diferentes dispositivos legais disponíveis para que se haja o funcionamento do SIM. A lei, ela tem que ser para criar o SIM, instituir as regras, em alguns casos, né, como a gente já viu, que gera uma receita para o SIM, é a questão da taxa, né, do requerimento. Aí eu chamo a atenção para uma coisa que o doutor Arthur falou, da unidade fiscal do município. Eu pergunto, qual é, isso vai ser uma questão que vai estar lá no questionário, qual é o valor da unidade fiscal do seu município? Quem vai dar essa informação? Fazenda, planejamento, controladoria, corregedoria, eu não sei qual é bem o nome no seu município, porque às vezes tem município que junta tanta secretaria numa só, né? Mas vocês têm que saber isso. Por quê? Lembram que lá ele colocou uma multa, ele leu que é de 20 a 5 mil unidades fiscais? Exemplo. Em Uberaba, Minas Gerais, a unidade fiscal é R$190. No Amazonas, no Manaus, na verdade, 105. Em Palmas é R$3,44. Então, vejam que discrepância. Primeiro, é de um estado para o outro, e o valor final dessa multa, 20 vezes R$190 é o valor mínimo que uma pessoa pagaria por uma infração. A gente tem diferentes tipos de infrações sanitárias, que a gente também tem que estudar isso, mas é tudo conteúdo mais para frente. Mas o que vocês precisam pensar de agora, e a atividade vai levá-los a essa reflexão. Ou que é a minha lei do SIM, né? Eu recebi uma pergunta de Abreolândia perguntando, toda gestão precisa editar uma nova lei? Não. É interesse da necessidade, de, por exemplo, de uma melhoria para a população, ou de uma revisão dessa lei, porque os modelos, quando a Seagro, há mais de uma década, estava disponibilizando modelos, o nome era modelo, era só uma orientação para saber como fazer. Muitos municípios, a equipe na época que mexia, realmente estava interessada em que se instituísse o SIM, mas que o jurídico dos municípios, eles fizessem a adaptação necessária para a melhor usufruição da legislação. Então, nesse contexto, o que aconteceu? Tem muita lei do SIM que falta item, que não regulamenta a completude, que fala, nem no decreto nem na lei, se fala de algum tipo de taxa ou fala de infração sanitária, então é aquela questão do princípio da legalidade. Se você não tem, como você vai cobrar e como isso vai ser verificado, tá? Então, conflito de competências, ok. O que é competência privativa da vigilância e o que é competência privativa do Serviço de Inspeção Municipal. Não tem que se falar em conflito de competências, porque são áreas diferentes. Agora, conflito de competência pode ocorrer, por exemplo, se a minha agroindústria é registrada no SIM e o Serviço de Inspeção Estadual não nomeadamente ou investido de alguma documentação motivado por denúncia, por exemplo, alguma denúncia do Ministério Público que convida a ADAPEC
para ir lá apurar essa denúncia e fazer a fiscalização, igual a gente recebeu um documento desse um tempo atrás, para a gente acompanhar esse processo. Se tem a fiscalização, a inspeção do SIM, ela está organizada, nomeada, tudo certinho, se a agroindústria é municipal, a competência privativa é do município. Precisa ter muita questão assim, de entendimento de postura. Não é porque a esfera é superior, ou mais superior ainda que a esfera federal, que ele não precisa de um documento, né, motivado para ele fazer isso. Geralmente ocorre esse tipo de processo, né, da PEC e fiscalizar uma agroindústria do SIM, quando não tem SIM no município, a agroindústria foi denunciada, tem alguma denúncia de fraude, o Ministério Público está envolvido, houve um convite. A bela vontade, estou passando aqui, vou fiscalizar, não existe isso, porque existem as esferas de competência. Então, um SIM organizado, por isso que é muito importante a gente estar organizado e ter a informação correta. Vocês podem ser auditados pela DAPEC só se vocês se cadastrarem, por exemplo, para a questão do Celuarte, ou a pedido do Ministério Público. Tirando isso, não existe essa questão de receber auditoria sem ter alguma documentação legal, ok? Por isso que a gente tem que ter muita informação. Outra questão que perguntaram foi com relação ao poder de polícia. O poder de polícia, ele é investido na figura do direito público. Então, essa nomeação, né, ela tem sido vista para os funcionários concursados. A gente ainda não teve a efetivação, ou que tenham nomeação de inspeção nomeado por portaria. Então, não é assim, estou no SIM, sou um inspetor, tenho poder de polícia. Não, não é assim que funciona. Também é um dispositivo legal que precisa ter a investidura para que isso ocorra e é uma figura do direito público. Tanto é que os consórcios intermunicipais, eles são figuras jurídicas de direito público. Por quê? Porque uma das finalidades é o serviço de inspeção municipal. E como tem a questão do poder de polícia, tem que ser figura de direito público, nomeado por portaria, investido para ser inspetor para poder fazer isso, ok? Mas a gente ainda vai chegar. Tem perguntas que estão vindo fora da ordem, a gente só está passando por cima, ok? Mas o importante agora é comparar a legislação do SIM, esse modelo que a gente está oferecendo, ela não é perfeita, mas ela é uma das que tem uma das melhores respostas a nível de Brasil em relação ao SIM. Outra questão que foi colocada aqui, né, que o doutor Arthur falou bastante, o SIM, pela sua característica de atender produtores, ele tem uma inspeção prioritariamente orientadora no momento inicial da colhida. A gente recebe muita dúvida de inspetor falando o seguinte, mas eu posso fazer, eu não posso orientar, eu não posso ensinar, mas como é que você vai cobrar se você não explicar, não esclarecer? A gente está falando de produtores que às vezes têm baixo grau de inspeção. Então, o que acontece? O SIM, até nomeadamente pelo mapa na legislação do artesanal do Celuarte, já vem se adequando e contemplando que é necessário orientar, é um processo de educação sanitária. Quanto mais for incorporada a rotina do dia a dia, do produtor, do estabelecimento, que o bom senso, as boas práticas, elas são importantes para você ter um alimento seguro. Nunca se falou tanto em segurança alimentar como agora nessa época da pandemia. Para a agroindústria de alimentos isso tem sido muito bom, porque procedimentos simples como higienizar as mãos com álcool gel, agora está muito fácil, usar máscara também já virou cotidiano. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter uma aula sobre a colhida do produtor, justamente porque é necessário um pouco de extensão rural para a gente conseguir tirar essa barreira que existe entre o que realmente é necessário inspecionar, para em seguida a gente fazer a inspeção oficial. Perguntaram também, eu vi que a Kênia respondeu, com relação a um inspetor, na verdade um inspetor não, um auxiliar de inspeção, se ele pode fazer a inspeção. Aí a Kênia respondeu, depende. E eu vou mais profundo ainda. Um auxiliar de inspeção, ele não pode, primeiro, fazer a inspeção oficial quando a gente está falando de abate. É privativo do veterinário. Isso não tem substituição. Segundo, o auxiliar de inspeção, o nome diz, ele é auxiliar. O médico veterinário fez o reconhecimento da agroindústria e a gente tem as inspeções programadas, que ocorrem a cada 15 dias ou mensalmente.
O médico veterinário, se ele treinar o auxiliar de inspeção, ou no caso dos derivados, aí tem prefeituras que têm possibilidade de ter outros profissionais para estar acompanhando as agroderivados, como, por exemplo, a de queijo, né, a de doce de leite, a dos embutidos, que aí outros profissionais também têm competência para atuar, eles vão fazer esse momento desse tipo de inspeção. Mas o que não pode conflitar quando é competência privativa, tá? Aí a Kênia colocou muito bem a questão do antemorte e pós-mortem, tá? Quando a gente falar de abate, a gente precisa da figura que é investida por lei, que no caso é competência privativa do médico veterinário. Eu sei que eu fico falando que isso é de outro módulo, mas é porque a gente organizou o conteúdo e essas dúvidas, elas estão totalmente respondidas nos outros módulos, né? Então, tem só um pouquinho de paciência. A Candice saiu, mas ela tinha feito uma pergunta interessante. Se o decreto, para ser alterado, precisa passar na Câmara, o doutor Arthur até falou, não precisa, o decreto ele é sancionado pelo prefeito. Então, as alterações que vão... As alterações que vão ser realizadas, elas são feitas, né, no caso, ou a pedido do serviço de inspeção, ou do secretário municipal, não sei bem se é uma equipe, uma comissão, né, eles vão fazer essas alterações e já é na prefeitura. Mas o que a gente está orientando? Que a gente vai trabalhar agora por meio de instruções normativas. Então, por exemplo, a gente tem os padrões de identidade e qualidades, né? E aí, agora, para o SIM, a gente vai ter, então, para corrigir essa questão dos decretos, né, que, porventura, não queiram passar por uma nova revisão, a gente vai ter as instruções normativas ou resoluções, aí depende do nome que vai querer dar no município, para estar fazendo justamente esse roteiro, essa regulamentação de como que é para X matéria-prima. Aí sempre lá no escopo tem a definição do que é, as características do produto, o que é que vai ser observado nesse ato de inspeção. Isso aí já é nesse módulo agora de implantação do SIM. Por que ele é no módulo de implantação? Porque primeiro eu preciso ter um SIM. Eu criei o SIM, a regulamentação também acaba ficando junto com o SIM, que a regulamentação é o decreto. Agora, antes dele funcionar, que é o momento de implantar, para ele estar fisicamente, ele precisa estar organizado. Então, o que é organizado? É eu ter os formulários de atendimento, é eu ter o local físico adequado, é eu saber quais são as instruções normativas que a gente vai utilizar. Eu dou um exemplo. A própria DAPEC tem instruções normativas, né, no usufruto da atribuição deles de inspeção, que eles utilizam a do mapa. Então, a gente também poderia colocar no SIM que a gente usar uma instrução normativa da DAPEC ou que a gente usa uma instrução normativa do mapa. Mas só que o objetivo do SIM é a gente ir passo a passo caminhando para a equivalência. Então, a gente não vai começar do mais difícil, não. A gente vai começar da adequação, que é, por exemplo, a gente fala muito de manual de boas práticas, mas só que quando a gente já está no serviço de inspeção estadual, a gente fala de planos de autocontrole. Então, a gente já conversou que a partir de agora a SEAGRO vai fazer um trabalho que é para transformar as boas práticas dos municípios em planos de autocontrole. Porque se é para trabalhar a equivalência, então eu não tenho que ter um tipo de programa de segurança alimentar, né, da qualidade na agroindústria do SIM, e depois, quando ele for fazer a adesão ao CIE, ou ao CIF, ou a um celular, que tem sido muito falado, ao CISB, ou ao consórcio, que ele vá ter que mudar toda a estrutura dele, entenderam? Então, a gente vai fazer isso também. Uma das atividades vai ser a gente trabalhar com os produtores nesse sentido. A Nilda fez uma pergunta, mas eu realmente não anotei aqui. Eu lembro que ela falou, não sei se a Nilda ainda está aí, né? Nilda, você está aí? Tá, ela está sim. Oi, estou. Repete, Nilda, por favor, porque eu fui falando, e acabou que eu não anotei. No sentido, sim. Mas você já respondeu grande parte, né? Mas é a questão da estrutura da equipe, que a maioria dos municípios não tem o médico veterinário efetivo e não tem o corpo de fiscal efetivo. Então, com relação a isso, agora também integra a nossa equipe a dona Arlete Mascarenhas, eu acho que você conhece, né? Ela foi até presidente do CRMV. A gente vai começar uma articulação com o CRMV para poder convencer, vou dizer assim, as prefeituras da necessidade da contratação, né, do médico para o quadro oficial.
a gente sempre pede para abrir concurso, mas as prefeituras estão colocando muita dificuldade com relação à dotação orçamentária para o concurso. Então, primeiro a gente vai tentar colocar o profissional por meio dessa ação conjunta com o CRMV, e segundo, a gente vai trabalhar a questão dos concursos. Mas, de qualquer forma, né, a gente está assim, primeiro a gente vai passar pelos módulos, a gente vai vendo, acho que é no próximo, né, Kênia, que já fala da formação da equipe. O organograma mínimo para o funcionamento do SIM. Porque o que acontece? Todo município tem abate, né? Teoricamente, tem que ter, porque todo mundo come carne, né? Então, a gente precisa ter o profissional, porque uma das ideias, quando o SIM foi criado, era justamente resolver o problema do abate clandestino. E o que se queria? Que tivesse a figura do SIM para estar conduzindo esse processo. Só que quando troca prefeito, é impressionante. A primeira coisa que eles cortam é o veterinário. É uma coisa assim, a gente fez uma revisão esses dias, e aí a gente viu que já mudou demais a lista. E alguns prefeitos a gente até conseguiu conversar com eles para manter no corpo técnico. Mas a intenção é ajudar a fazer essa estruturação, tá, Milda? Que a gente entende aonde tem a competência privativa, mas como a gente tem falado bastante aqui, o SIM, ele vai muito além, a gente vai ver muito SIM consórcios, ele vai muito além do que só inspecionar. A gente sobrecarrega demais o veterinário ou o profissional que está à frente técnico, né, porque depende do que é que está fazendo no município, com atividades que, às vezes, ele está envolvido com tanta coisa na prefeitura que ele não tem tempo de cuidar das agroindústrias. Isso a gente tem observado muito. Então, por isso que a gente está preocupado em ter um organograma no SIM para ter gestão administrativa, gestão técnica, tudo separadinho, né? Mas que os prefeitos entendam o processo. Por isso que a gente está começando o curso devagarzinho, e vai ter um momento com a ATM, vai ter um momento de explicar que a gente precisa dos profissionais, mas no primeiro passo para depois a gente poder conferir poder de polícia, a gente vai trabalhar bastante a questão das portarias de nomeação como inspetor sanitário, para a gente começar a ter o poder, né, a estar trabalhando, para ele se transformar em funcionário público, para poder ser investido, né, e aí passar pelos treinamentos necessários, né, que inclusive a gente está contando bastante com a DAPEC, para a gente estar fazendo essa próxima etapa de qualificação da equipe técnica do SIM, tá bom? Ah, excelente. Né? E até uma coisa assim, por exemplo, esse momento é riquíssimo, né? E nunca tinha ocorrido antes. E aí, quando a gente perde o corpo técnico, é uma perda muito grande para o município, porque o outro que entra, até que entenda, já passou a metade da gestão, e aí sai de novo. Os auxiliares, eu não sei se está pensado em alguma coisa para treinamento dos auxiliares, assim, de uma forma mais estruturada. Então, a equipe técnica do SIM, ela vai ser treinada dentro das portarias. Por isso que a gente falou que primeiro a gente vai trabalhar a formação do organograma. O SIM, ele precisa obedecer um organograma. Mas por que a gente está falando de tanto SIM? Por causa da equivalência. Até porque, assim, a gente estava conversando ontem, eu e o Kênia, porque tem uma agroindústria em Barrolândia que ela quer pleitear o selo arte. Mas o Tonhão foi categórico. Primeiro é o SIM. Primeiro eu vou auditar o SIM. Aí eu conversei, Kênia, realmente a gente precisa trabalhar os SIMs. Por quê? Eu vou impedir, porque literalmente eu vou impedir um produtor de acessar um selo que seria bom para ele, né? Que ele quer, aumenta a produção dele. Por quê? Porque eu ainda não tenho um SIM apto a receber uma auditoria e mais além, passar por essa auditoria em todos os requisitos. A gente até está com o checklist que a DAPEC ela utiliza para fazer, no caso, essa auditoria, digamos assim, que a gente vai construir esses novos SIMs, digamos assim, nessa nova visão harmônica do SIM, com base nesse checklist, porque o objetivo é deixar preparado. Quer aderir, o produtor quer aderir, o SIM está preparado juntamente com o produtor para acessar esse selo, tanto o selo arte quanto o SISB. E também para a nossa proposta dos consórcios, né, que a gente acredita fortemente que muita coisa vai melhorar, porque um problema do SIM que a gente tem hoje é falta de recurso. Né? A gente não tem recurso realmente para a gestão, os prefeitos, eles colocam isso. Então, com a equipe dos consórcios fazendo essa diluição nas despesas, né, e você tendo equipes mais preparadas para estar fazendo a fiscalização dentro daquela área do consórcio, a gente acredita que vai chegar nessa equivalência na harmonia mais facilmente. Mas até para acessar os consórcios, a gente precisa organizar o SIM.
porque tem que ter uma estrutura para trabalhar e para saber assim, o município vai entrar como contrapartida tal profissional, tal equipe, porque isso tudo entra no rateio de despesas, entendeu? Então, assim, é uma ação interligada na outra ação. O objetivo da SEAGRO é o desenvolvimento agroindustrial, mas para a gente chegar lá, a gente está vindo devagarzinho. Todos os passos a gente está tendo que fomentar na cadeia. Oi, Kenny. Isso é bom demais. Eu queria tanto que os prefeitos estivessem acompanhando essa reunião. Eu conversei com o presidente Diogo. Tudo que for exposto aí, é impossível que o prefeito não entenda a importância do SIM no seu município. Isso atinge tudo. Acessar selo artesanal, acessar o selo arte, acessar consórcios. Então, assim, por isso que é importante a gente envolver os prefeitos nesse processo, né? Porque a gente sabe que, no final das contas, quem bate o martelo nos municípios são os prefeitos, né? Sim. Então, assim, mediante tudo que foi argumentado e apresentado nessa reunião, não tem como o prefeito dizer que o SIM não é importante, que para que tem SIM no município, né? Agora eles vão ficar, de certa forma, até mais apertados, digamos assim, porque vem mais uma ação do Ministério Público. A gente tem duas formas de agir na vida, pelo amor e pela dor. Infelizmente, o SIM está mais pela dor do que pelo amor, né? E eles vão ser realmente cobrados a ter essa questão sanitária, né, de saúde pública, do consumo de carne está cada vez mais conflitante. O doutor Arthur, ele só comentou da lei de Anchieta, que eles falam que eles não trabalham com açougues. No caso do SIM específico, é a sala de manipulação que nos interessa, né? Se tem, por exemplo, faz a carne é colocada na bandejinha, aí já é uma forma de processamento. Então, a gente abre a necessidade de também ter o registro no Serviço de Inspeção Municipal. O que é competência exclusiva da vigilância é quando é o comércio varejista daquela carne. Mas a carne comercializada no açougue, ela tem que chegar com o registro sanitário de um local de abate. Então, tem uma relação íntima entre SIM e açougue. Mas cabe ao Serviço de Inspeção colocar isso, não necessariamente na lei. Ele vai colocar isso aonde? No decreto, nas instruções normativas, nas regulamentações. E nessas que nós vamos passar agora, a gente vai incluir o item açougue, porque a gente conta nos dedos os açougues que não manipulam algum tipo de carne. Faz uma linguiça, faz um bacon, ou faz uma carne de sol, que carne de sol é um outro ponto que a gente vai ter que conversar bastante com relação a isso, tá? E com relação aos prefeitos, Kenny, hoje eu tive uma resposta positiva do presidente da TM, né, o Diogo, que além deles confirmar a participação na nossa roda de conversa na Agrotim 100% digital sobre consórcios, ele está aberto para a gente conversar sobre o SIM nos municípios e para fazer essa rodada com os prefeitos. Então, um importante apoio que a TM vem oferecer, né? A gente precisa dos prefeitos porque a gente precisa de dotação orçamentária para ter um SIM mais estruturado e com as ações, né, mais asseguradas, porque sem dinheiro também é complicado fazer muita coisa, né? Até para se deslocar, você precisa do dinheiro. Aí, Verônica, desse dia, faz o convite para o pessoal aí assim, desse evento da Agrotim. A Agrotim 100% digital vai começar semana que vem, ela vai de 15 a 18 de junho, nós teremos 9 horas de programação, né? Vocês já podem acessar a programação prévia no endereço www.agrotins.tel.gov.br. A aula de vocês, como eu falei, nós vamos ter 2 aulas semana que vem dentro da Agrotins, uma vai falar sobre selo arte e outra vai falar sobre consórcio. Eu lembrei que tem uma dúvida sobre consórcios aqui no chat, né? As duas, né, vão ser consideradas como aulas, vão ocorrer no dia 18, a gente vai liberar o horário, porque a programação ainda está mudando um pouquinho, mas vai ser no dia 18, e no dia 15 a gente também vai ter falando sobre o mercado de produtos regionais, que acaba que entra o SIM, porque a maioria dos produtos que são do SIM, eles são de produtos regionais, né, tem um grande apelo por isso, tá? Então, eu convido vocês a participarem da Agrotins. Com relação ao que perguntaram sobre consórcios, a gente tem trabalhado por regiões, né? Como é que o município tem que fazer para participar? A SEAGRO, ela tem fomentado a implantação dos consórcios. A Kênia tem colocado recorrentemente lá no grupo de secretário informações para poder saber como fazer para poder acessar os consórcios. A gente dividiu por regiões para facilitar a questão. Primeiro, consórcio só se faz com a aceitação e adesão dos prefeitos. Aliás, tudo começa e termina nos prefeitos, né? Eles têm que ter esse sentimento de conversar com os outros prefeitos para eles formarem esse grupo e aí sim criar-se a rede de consórcio. Uma vez criada formalmente essa ideia, aí começam-se as tramitações, que é onde a SEAGRO quer entrar para poder fazer o apoio.
Foi passado um formulário, eu não lembro quem me fez a pergunta aqui, porque já passou aqui as perguntas estão correndo aqui, eu ainda não me lembro, mas já passou um formulário de interesse de quais municípios queriam consorciar. De repente, o seu município já colocou como interesse, mas ainda não houve a oportunidade dos prefeitos estarem realmente efetivando. Por exemplo, Gurupi tem feito uma articulação, porque é de interesse de Gurupi abrir uma rede dentro dos consórcios. Então, se de repente o seu município está mais próximo de Gurupi, já fique sabendo que lá está tendo uma iniciativa. No Bico também, a gente está tendo uma iniciativa, aqui na região central a gente também está tendo, sim, cabe ao prefeito, né? Tudo começa e termina nos prefeitos, porque se eles não assinarem o protocolo de intenções, os vereadores é depois que a lei está escrita, tá? É sempre no sentido de ratificar a Câmara, porque o consórcio, ele também vai existir por meio de uma lei, por isso que entra a Câmara de Vereadores, porque a lei do consórcio, depois que todos os municípios aceitam, por meio dos seus prefeitos, que são os representantes legais, ela passa pela Câmara para fazer a ratificação. Todos os municípios que estão dentro do consórcio têm que passar as leis por suas câmaras para fazer a ratificação. Por isso que é interessante estar trabalhando alinhado, né? Mas tudo começa pelo interesse do prefeito. A SEAGRO está de portas abertas para estar fazendo os esclarecimentos. Muitas vezes, a gente consegue convencer mais, né? Aquela história que santo de casa, às vezes, não faz milagre, né? A gente consegue convencer mais o prefeito do que o secretário conversando ou um diretor de agricultura. É só provocar reunião, que a gente tem o maior prazer de atender, porque a ideia dos consórcios, a gente acredita muito que gera o desenvolvimento, é uma importante ferramenta para gerar o desenvolvimento agroindustrial. Eu acho que eu respondi todas as perguntas, mas a gente continua respondendo perguntas lá pelo grupo, tá? Eu vou parar a gravação dessa aula, e a gente depois vai disponibilizar ela no grupo, tá? Interrompi.